Estamos gravando hoje com a visita da Carolina, que vai falar sobre o seu trabalho lindo, né? Sobre sucesso escolar nas camadas populares. Não é isso, Carol? Fala Sim. então um pouquinho. Carol foi aluna de pedagogia da UF, foi minha orientanda e eu orientei esse trabalho com muito orgulho, né, que se chama Criança com Bom Desempenho no primeiro segmento de uma escola pública de Angra dos Reis, um estudo de caso, que foi uma etnografia, né? A gente, Carol, essa turma é de segundo período e essa disciplina que você fez, né, de antropologia e educação. E dessa vez, já há uns anos que eu tenho trabalhado assim eu faço uma partezinha teórica, uma introdução sobre os conceitos de cultura e tal, e depois eu trabalho com etnografias, né? Então a gente selecionou sua etnografia porque eu acho muito, muito bacana. E aí a gente vai fazer o seguinte, Carol vai apresentar o trabalho e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Tá? Oi, André. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui, né, como convidada hoje. E essa disciplina era uma disciplina que eu gostava muito, que eu curti muito cursar, né, durante o período da graduação. Foi muito boa, muito gostosa. E por conta disso eu quis levar um pouco dessa disciplina para o meu trabalho de conclusão de curso. Porque é um tipo de trabalho que mexeu muito comigo, que eu me identifiquei muito. E é turma de pedagogia, André? É. E turma de pedagogia normalmente tem muito professor, né, que quer continuar os estudos, quer se especializar, quer na área. E esse foi meu caso. Eu era professora da Prefeitura de Angra dos Reis e à noite fazia o curso de graduação na UF, né? Então eu trabalhava manhã e tarde e à noite, terceiro turno, era de graduação. E aí normalmente, né, nós temos mais dificuldade, né, o estudante do noturno tem mais dificuldade porque tem essa vida durante o dia trabalhando, né, e fazer um trabalho de conclusão de curso, de pesquisa etnográfica no próprio ambiente que você trabalha, no próprio ambiente da escola, com as pessoas, né, os atores que estão envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, é um ganho muito grande e é uma oportunidade muito grande para quem já trabalha em escola, né? Quem já é professor, quem já consegue exercer. E mesmo quem não é professor, tem o pessoal que faz a iniciação, né? Que faz os trabalhos de projeto de pesquisa de bolsa e tal. Então, sempre nessa imersão dentro da escola. E dentro da escola, quando você começa a fazer a graduação, muitas luzinhas vão se acendendo, questionamentos e perguntas, e você tem um outro olhar para a escola, você tem um outro olhar para o seu aluno, você tem um outro olhar para o estudante. E foi aí que surgiu, né, a questão desse trabalho, porque você está na faculdade, você ouve toda a teoria, e aí quando você vai para a escola, aquilo tudo começa a fazer sentido. E você começa a pensar muito sobre o que você ouve na faculdade, sobre o que você lê lá na sua prática. E na escola que eu trabalhava, nós começamos a construir um projeto político-pedagógico novo e começamos a sondar a comunidade escolar. E uma das perguntas que nós fizemos nesse questionário na época foi sobre os hábitos de leitura, sobre os hábitos de lazer dos alunos da comunidade. E aí a Andrea também trabalha muito com essa questão da leitura, né? Da etnografia, da leitura. E isso me chamou a atenção quando a gente pegou o resultado dos questionários. Nós perguntamos para os alunos, para a comunidade escolar, quais eram as atividades de lazer que eles tinham, e nós demos opções. Entre as opções, uma opção era a leitura. A leitura como fonte de lazer. E, assim, o resultado foi expressivo. Praticamente nenhum aluno, praticamente nenhum responsável daquela comunidade tinha a leitura, tinha a cultura escrita como um hábito de lazer, como algo que você faz
além da escola, algo que você faz por hobby, por gosto, por vontade, não tinha. E eu comecei a pensar, nossa, caramba, a gente trabalha numa escola e tal, e o pessoal aqui não lê. Foi um dado que me acendeu, assim, uma luzinha. O pessoal aqui não lê. E aí, a escola que eu trabalhava era uma escola que os alunos tinham muita dificuldade, né? Era uma escola pública, praticamente dentro de uma comunidade carente. E as crianças daquela escola, de primeiro segmento, principalmente, eles tinham muita dificuldade na leitura e na escrita. Então, a prefeitura adotava o sistema de aprovação automática do primeiro para o segundo ano, entendendo que a criança tinha que ter um tempo maior para concluir a alfabetização, que não podia cortar o ciclo de alfabetização logo no primeiro ano, que cada criança desenvolvia de uma forma e que eles precisavam de um tempo a mais. Então, a criança passava do primeiro para o segundo ano, automaticamente, e ao final do terceiro ano, havia essa questão da reprovação ou aprovação no ano escolar. E o que nós percebemos, o que nós percebíamos na época, é que muitos alunos chegavam ao final do terceiro ano escolar sem saber ler e escrever. Eles não sabiam ler e escrever. Muitos não sabiam ler e escrever. E não conseguiam usar essa leitura e essa escrita para coisas básicas do dia a dia de necessidade, né? Do ser humano, do cidadão. Precisa ter para poder se comunicar melhor e autonomamente. E aí, como eu tinha que fazer a pesquisa, como eu tinha que escrever um trabalho de conclusão, eu comecei a pensar e fazer umas análises, né? Porque quando a gente vai fazer a pesquisa, involuntariamente a gente começa a fazer umas projeções e imaginar coisas, imaginar resultados para a pesquisa. Então eu falei assim, poxa, os alunos dessa escola têm muita dificuldade, mas alguns não. Nós temos alguns casos aqui que são casos de sucesso, os alunos leem, escrevem muito bem, se destacam um dos outros. Aí eu fiquei pensando, será que esses alunos que conseguiram desenvolver bem a leitura, desenvolver bem a escrita, são os alunos que têm a leitura como um hábito, como hobby? Eles internalizaram, eles usam a cultura escrita autonomamente fora da escola? Será que são os mesmos? Que naquele questionário, pouquíssimos marcaram a leitura como hábito de hobby. Eu falei, deve ser isso, né? Esse deve ser o segredo. Esse deve ser o sucesso, né? É o segredo do sucesso. Essa era a sua hipótese inicial, né? Essa era a minha hipótese. E aí, quando a gente vai escrever um trabalho, a gente tem quase certeza que a nossa hipótese vai ser a hipótese correta. Não, eu falei, não é possível. Aí eu comecei a imaginar. Comecei a pensar assim, poxa, esses alunos que sabem, que já conseguem ler e escrever bem, a casa deles deve ter um ambiente alfabetizador, a mãe e o pai devem ser leitores, eles devem ter algum tipo de referência, gibis pela casa, enfim. E aí eu criei minha hipótese, né? E aí eu tinha um objeto de estudo, eu tinha hipóteses e achei que estava abafando. E é muito engraçado, é muito interessante fazer esse tipo de pesquisa, de estudo de caso, de etnografia, porque você vê a coisa acontecendo, você tem contato com a pessoa, você vai para o campo, você colhe as informações com os atores, sabe, do processo. E é muito gostoso de fazer. E aí eu fui. E eu falei assim, é isso, essa é a minha hipótese, vou estudar um caso de sucesso na escola, e com certeza os casos de sucesso da escola vão estar associados a essa questão. E aí, durante o meu trabalho aqui, eu explico detalhadamente como nós fizemos todas as escolhas, os recortes, tudo pormenorizado. E eu acho esse trabalho interessante para quem vai começar a escrever um trabalho etnográfico pela primeira vez, vai ter o primeiro contato, porque é um trabalho muito honesto, né? E aqui a gente conta os detalhes, o que deu errado, o que nós projetamos e não deu,
alguns embates metodológicos, umas dificuldades que nós encontramos e os caminhos que a gente traçou para se desvencilhar dos problemas, né? Porque quando a gente pega um trabalho normalmente, a gente vê só o que foi feito, que ficou lindo, maravilhoso, mas a gente não tem noção do que o pesquisador passou para estar lá, para conseguir aquele resultado. E foi muito legal, eu achei muito interessante, porque aqui a gente deixou tudo muito claro. E dá para servir como manual, mais ou menos, né? É gostoso de você ler para você ter noção dos desafios, de alguns desafios, e que vão ter desafios. E aí, com jogo de cintura, com pensamento, com pesquisa, com leitura, a gente consegue, né, com orientação. A orientação também é muito importante, né? Ter um professor orientando, um professor experiente orientando, e a gente vai solucionando essas questões. Por exemplo, eu quis estudar sobre um caso de sucesso, né? Crianças com caso de sucesso nos meios populares. E aí, a princípio, eu tinha pensado com a Andréia a gente fazer um estudo comparativo, né? Fazer um estudo comparativo entre duas realidades. De uma criança que não tinha conseguido ser alfabetizada, tentar investigar, descobrir o porquê não essa. E uma de sucesso. Só que a gente até fala aqui na monografia. E nós tivemos um embate, assim. Tá, eu tenho que ser... Quando eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que ser sincera com as pessoas que estão envolvidas na pesquisa, né? Com quem nós vamos entrevistar, com, as pessoas que vão virar realmente o objeto do nosso trabalho. E aí, como eu vou chegar nessa criança, na família dessa criança, que está tendo dificuldade, que não conseguiu ser alfabetizada, como eu vou dizer para ela, olha, eu vou estudar dois casos, um caso de fracasso e um caso de sucesso. O seu filho vai ser a amostragem do caso de fracasso. Então, esse foi o nosso primeiro embate, quando nós queríamos fazer um estudo comparado. E aí, pensando, refletindo, era meu primeiro trabalho nesse estilo, assim. Eu falei assim, eu não vou conseguir fazer isso, não vou ter como. E aí nós decidimos, então, achamos melhor focarmos só no caso do sucesso, que ia ser muito mais fácil para uma pessoa que está começando agora na pesquisa, uma pessoa que nunca tinha feito esse tipo de trabalho, nunca tinha entrado em campo para poder fazer o estudo, né? Então, esse foi o nosso primeiro problema. E aí nós solucionamos e decidimos fazer outro recorte. E foi um recorte que deu super certo. Foi muito interessante fazer. E aí, enfim, aí começamos a pesquisa, verdadeiramente. E é legal que eu vou dizendo aqui no trabalho todos os pormenores que nós tivemos que pensar. Tipo, o dia de marcar, como marcar, o que levar para fazer esse trabalho, como gravar a entrevista. Importantíssimo observar o que o corpo da pessoa diz quando você está fazendo a entrevista, porque a boca da pessoa pode estar dizendo uma coisa, mas você consegue observar pelos trejeitos, por um olhar, por um sorriso, que ela está querendo dizer uma outra coisa, você consegue ler a pessoa. Então, é muito diferente de você pegar um questionário e mandar para uma pessoa, buscar dados, porque ali, quando você está verdadeiramente no campo com a pessoa de pesquisa, você consegue ter essa riqueza que de outras formas você não conseguiria. Então, é muito interessante. E aí, aqui no trabalho, a gente vem dizendo isso, como foi a entrevista, as entrevistas, como eram as reações, eu vou contando as reações da criança pesquisada, da mãe, da família, todo o contexto que envolve. E essa parte, para mim, foi a parte mais rica. A parte de você realmente ir a campo pesquisar. Depois, estudar, escrever, formatar o projeto, é o de menos. A parte mais interessante é essa vivência que você tem no campo como pesquisador, né? Quando você vai realmente entrar em contato com as pessoas e observar tudo isso. E aí foi assim.
eu fui para campo pesquisar, e aí como nós escolhemos? Teve a questão da escolha da criança também. Depois que nós decidimos que esse é um caso de sucesso, nós tínhamos que decidir o que é um caso de sucesso. Porque... E aí são várias questões que vão acontecendo ao longo do trabalho. O que é um caso de sucesso escolar? Para uns pode ser uma coisa, e para outros pode ser. Para uma escola, pode ser aquele aluno que escreve bem, que faz cálculos. Mas e aquele aluno que é um artista? Um aluno que tem habilidades artísticas e não é tão bom assim em matemática e português. Ele é um caso de sucesso? Então, são muitas questões e muitos questionamentos que vão surgindo. Então, para esse trabalho especificamente, nós decidimos escolher como caso de sucesso, definir o que nós usaremos como caso de sucesso, o que era definido como caso de sucesso para essa escola pesquisada, particularmente, que era a escola que eu trabalhava. Então, normalmente, nessa escola, o aluno que conseguia se sobressair, o aluno que conseguia acompanhar, era o aluno que tinha uma boa relação com a leitura e com a escrita. O aluno que, ao final do terceiro ano, já estava super alfabetizado e conseguia usar a leitura e a escrita como autonomamente. E aí a gente fez esse recorte e decidimos escolher isso como caso de sucesso. E é uma coisa para vocês pensarem também, né, a respeito disso. Sempre. Eu fiz esse recorte nesse trabalho, mas em outro trabalho, outros recortes podem ser dados. O que são casos de sucesso, né? Aqui a gente usou esse recorte, mas sucesso é uma coisa muito ampla, é uma coisa muito abrangente. E enquanto pedagogos é bom a gente pensar muito sobre isso também, é um adendo que eu quero trazer para vocês, porque a gente costuma valorizar muito na escola só a questão do português e da matemática. E a gente tem que trazer essas crianças que têm outras inteligências também, né? E valorizar também as demais inteligências, as múltiplas inteligências. E é muito importante, porque cada um vai ser bom em alguma coisa, né? As pessoas não são boas em tudo e não vão ser boas igualmente nas coisas. Mas também buscar valorizar as outras inteligências diferentes dessa. Nesse caso, nesse trabalho, a gente buscou trabalhar a cultura escrita, né? Então, nós focamos nisso, e esse foi o nosso recorte de caso de sucesso dentro dessa escola. Nós tentamos escolher um aluno que tivesse estudado na escola durante a maior parte do tempo, para não atrapalhar na pesquisa, dizer assim, esse aluno tem sucesso porque ele veio de uma outra escola, porque ele veio de uma outra realidade, ou a questão socioeconômica também. Ele mora ali, estuda ali, mas a vida dele é diferente dos demais. Então, a gente tentou escolher um aluno que estivesse na mesma condição socioeconômica dos outros, que estivesse estudado naquela escola durante a maior parte do tempo, para não ter problemas. E aí, nós chegamos a esse aluno, né? Nós escolhemos um caso para analisar desse aluno, que era um aluno dessa escola e com uma condição igual ao dos outros alunos, da maioria dos alunos. E por que a gente quis estudar? Por que isso chamou atenção? Porque a educação brasileira, né, como nós temos ciência, ela realmente ainda está muito aquém, né? E os dados, as pesquisas, os estudos demonstram que a nossa educação brasileira ainda deixa muito a desejar. E aí eu peguei, para fazer esse estudo, a gente pegou uns dados do PISA, né, da época. Nós pegamos uns dados do PISA, e aí no ano 2000, o Brasil estava na 39ª colocação no PISA, num total de 43 países. Em 2003, estava em 38º, num universo de 41 países. E em 2006, 49º, num total de 55 países.
Isso no que se refere ao desempenho de leitura. Então, como nós fizemos o recorte da leitura, nós começamos a trabalhar todos os dados referentes à leitura. E eram dados muito alarmantes. E como professora de escola pública, isso acende na nossa cabeça uma luzinha, porque a maioria dos alunos das escolas públicas tem algum tipo de dificuldade na leitura e na escrita. Por que estudar um caso de sucesso? Porque nós queríamos investigar como esse aluno conseguiu. Porque, diante desse quadro do Brasil em relação à leitura, nós queríamos nos aprofundar e ver, estudar como que um aluno conseguiu ter esse sucesso. E aí nós tínhamos várias hipóteses, e aí nós fomos testar, para ver se realmente era isso. Ô, Carol, deixa eu só falar uma coisinha aqui, que é interessante você trazer esses dados, né, do PISA. De repente, eles não sabem o que é o PISA. É um exame internacional, organizado pela OCDE, que de 3 em 3 anos avalia, às vezes, habilidade revezadamente, né? Habilidade de leitura e escrita, de ciências e de matemática. Esses anos, essas pesquisas que a gente fez, eram os dados referentes à leitura e à escrita. E é interessante porque esse caso desse menino de sucesso, ele não era só uma exceção dentro da escola, né? Dentro da escola ele já era uma exceção, e dentro da realidade do Brasil, ele era uma exceção, né? Porque não era só dentro da escola que os meninos chegavam no 3º ano sem saber ler e escrever, ainda sem estar alfabetizados, com 8 anos de idade, né? Isso no Brasil era assim, e não só isso, além de, às vezes podiam até estar alfabetizados, mas sem essas competências que a Carol está falando o tempo inteiro aí, que é muito importante também, que a gente na pesquisa está mais familiarizado, né? Esse conceito de usos autônomos da leitura, né? Que significa, porque uma coisa é você ler porque alguém te manda ler, né? Outra coisa é você ler porque você próprio, autonomamente, já interiorizou aquela disposição e é capaz de buscar o que ler, sem que ninguém te mande ler. Isso que ela está chamando de leitor autônomo, né? Então, é importante. E você, gente, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, pode perguntar, tá? Fica à vontade. Desculpa, Carol. Não, pode ficar à vontade. E se alguém quiser falar alguma coisa também, Andréia, a qualquer momento, né? A gente está aqui para conversar mesmo sobre isso. E o professor de escola pública, principalmente, porque na escola pública que a gente vê muitos casos de fracasso escolar, muitos. O professor ele tem uma inquietude, né, muito grande com relação a isso. E é principalmente na escola pública que a gente tenta mudar esses dados, porque é lá que está a maior parte do nó, né? E aí, quando a gente vê esses casos de sucesso pontuais, a gente fica feliz pela criança, pelo caso de sucesso, e ao mesmo tempo querendo que isso aconteça também com os outros alunos. Porque nós, enquanto professores, é muito triste você estar dentro de uma sala de aula e ver que você tem um aluno no 3º ano que ainda não consegue ler. Então, essa é uma luta, né? É uma luta diária do professor, do pedagogo, do cara que está à frente da educação. E a gente quer contaminar, a gente quer fazer com que os outros alunos também consigam ler, também consigam usar, fazer uso. A parte principal é fazer uso dessa leitura e dessa escrita. E aí foi por isso. E é por isso que a gente foi pesquisar e ver o que tinha acontecido com esse aluno. Se realmente buscar no seio familiar, porque dentro da escola, normalmente a gente tenta oferecer para os alunos as mesmas oportunidades, né? Então, se no ambiente escolar a gente estava oferecendo as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades para os alunos, então a gente resolveu estudar também a família. O que tá por trás? Quem está trazendo esse aluno para a escola? De onde ele está vindo? O que está acontecendo com ele lá em casa, na casa dele?
para ele chegar na escola e conseguir ter sucesso. Ele é mais inteligente que todo mundo? Ele tem algum tipo de inteligência diferente, um QI? O que está acontecendo com esse aluno? Vamos estudar um pouco o aluno, vamos ver se é isso, vamos ver se acontece alguma coisa diferente com ele que com os outros não. O que está faltando para esses outros alunos? E aí nós fomos estudar esse aluno. E eu fui estudar esse aluno muito empolgada, achando que quando eu fui na casa dele, né? Eu vi o ambiente que ele vivia, um ambiente familiar, e eu imaginei muitas coisas. E quando eu cheguei lá, de fato, na casa do aluno, todas as minhas hipóteses caíram por terra. Todas. Ele não foi um aluno que marcou aquela entrevista como que fazia uso da leitura como hobby. Ele não era um aluno que gostava de estudar, de ler. Não era. A família dele não era uma família leitora. Ele não tinha esse exemplo na casa com a mãe, com o pai. Tudo que eu imaginava foi se desfazendo, sabe? E isso é muito interessante da pesquisa, porque você tem que se reconstruir no próprio campo. Você vai com umas perguntas, nós fizemos, antes de eu fazer as entrevistas, nós sentamos e montamos a entrevista, né? Era uma entrevista, era um questionário bem aberto, com roteiro, mas era aberto. E isso é interessante também, porque quando você vai montar o roteiro de entrevista, você vai imaginando possíveis respostas e você vai montando. Chegando lá, quando a primeira resposta não é a resposta que você esperava, você já se desmonta, você já fica, nossa. Então, por isso é importante pensar bem no roteiro, pensar bem na entrevista, deixar a entrevista aberta, porque existem vários tipos, né, Andréia, de entrevista. Uma entrevista que você pode deixar bem fechada e umas que você consegue abrir mais. Então, esse momento de sentar e produzir o que vai ser levado para o campo é muito importante. Eu gostei de trabalhar com esses questionários mais abertos, né? E gravando, claro, pedindo consentimento, pedindo autorização, mas gravando, eu gravei o áudio, né? Não gravei a filmagem do local, mas eu gravei o áudio. E é muito importante a gente gravar o áudio, eu achei muito importante. Porque na hora você não vai conseguir ficar anotando tudo que a pessoa está falando. E além do mais, se você para ficar anotando, você fica olhando para uma folha e você não consegue observar as nuances do que está acontecendo ao seu redor. Você não consegue observar a leitura, aquela leitura que eu falei, corporal da pessoa. Então, quando você está gravando a entrevista, fica muito mais fácil, porque você está ciente de que tudo que está sendo falado ali, você vai ter acesso depois, e você consegue estar atenta para perceber o ambiente, para perceber as pequenas nuances do que está acontecendo no local. E isso eu achei muito interessante. E é muito importante isso. Mas é bom, não tem que ser assim, né? Tem que pedir, tem que fazer. Nós fizemos um termo de autorização, eu pedi permissão, eu avisei quando eu estava começando a gravar. Então, isso é muito importante. Principalmente porque essa pesquisa também tinha a criança, né? Que era menor de idade. Então, são questões muito importantes da gente analisar e de ir preparado. Tem que ir preparado com tudo isso, né? Fiz com o André o termo de responsabilidade, a mãe assinou, deixou, pedir. E é bom você sempre esclarecer para a pessoa que está participando do seu trabalho. Esclarecer tudo o que vai acontecer, tudo que você vai fazer, por que você está gravando, o que você vai fazer com aquilo, qual vai ser o final do teu trabalho. Porque a pessoa fica mais segura, a pessoa sabe o que está acontecendo e você é honesto com a pessoa, né? Você não passa por cima de ninguém, não usa a história das pessoas, você não invade a casa de uma pessoa, a vida de uma pessoa, sem ela saber o que você está fazendo ali.
E às vezes são pessoas mais humildes, são pessoas que não têm muito estudo para entender. Então, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que saber o que falar, você tem que ser muito honesto com as pessoas. E claro, né? Então, depois de ter feito tudo isso, a questão de gravar, para mim, foi muito interessante. Depois eu transcrevi toda a conversa, acho que deu 18 páginas, não lembro. Mas eu transcrevi toda a conversa e depois, assim, a gente não vai aproveitar tudo que escreveu, né? Eu não aproveitei 18 páginas. Aí você começa a filtrar, você começa a selecionar e você analisa, né? É uma questão de análise também. Depois você vai ler e você vai analisar tudo aquilo que você conseguiu coletar no campo para colocar no trabalho. E eu achei muito interessante. Uma dica também que eu dou aqui nesse trabalho é levar na época eu li que era pilha de gravador. Hoje em dia a gente já tem coisas mais modernas, o próprio celular e tal, mas aí é sempre bom ver se o celular tá carregado, ou levar o celular, ver alguma coisa assim, para na hora você não ficar na mão, né? Então eu achei muito legal essa parte de gravar a pessoa para poder focar no que realmente estava acontecendo ali no momento. Porque depois, quando eu peguei para ler a transcrição, eu sabia, aqui nesse momento, a mãe deu uma olhadinha pro menino e, tipo, deu uma intimidade. Eu sabia porque eu vi. Se eu tivesse só anotando, eu não ia conseguir saber que aconteceu isso. Então, essa é uma dica que eu dou e que eu achei muito, muito importante. Você conseguir olhar no olho das pessoas e estar ali, presente na hora da sua pesquisa. Eu achei isso muito interessante. E aí, voltando. Quando eu cheguei lá na casa do menino, o menino não era... A família e o menino não eram nada daquilo que eu imaginava. Nada do que a minha hipótese dizia. E aí, o que que faz? A gente começa a pensar em outras... Aí a gente começa a entender outras coisas. E é muito interessante, porque mesmo que essa história seja uma história única e particular, dela a gente consegue tirar todo estudo que a gente fizer, estudo de caso, inclusive, mesmo que seja um caso em particular, que seja único e que seja específico, dele a gente consegue tirar coisas para pensar em outros casos, coisas para pensar em educação, coisas para pensar na nossa sala de aula. E não que nós vamos generalizar, e se isso acontece com esse aluno, se isso acontece nesse caso, está acontecendo em todos. Não, não está acontecendo em todos. Mas dali a gente consegue extrair muita coisa. Dali a gente consegue, inclusive, pensar muita coisa. A gente consegue... Nessa pesquisa, por exemplo, eu consegui pensar muito sobre o papel da escola. Eu não fui lá pesquisar o papel da escola, mas ali eu descobri como a escola é importante para algumas pessoas. Por exemplo, eu achava que a família era muito importante, mas lá a família me mostrou que a escola era muito importante. E que a família, aquela família depositava tudo, todas as fichas que ela tinha na escola, na educação daquele aluno. Então a família achava assim: eu estou fazendo a minha parte aqui, eu estou levando para a escola, eu estou cobrando, eu estou incentivando, eu estou fazendo a minha parte, mas é lá na escola que ele vai conseguir alguma coisa para ser alguém na vida, né? Isso que eu descobri nessa pesquisa, assim, muito forte, porque era uma família bem humilde. A mãe e o pai do menino não conseguiram estudar, nem o avô era analfabeto, então era uma família que não condizia com a imagem que eu fazia da família do aluno, que era super diferenciado na escola. Eu não pensava que o avô dele era analfabeto, que a mãe não conseguiu concluir estudo, que o pai também não. Mas eles conseguiam fazer a parte deles, de organização, de interesse, de valorização da escola,
Eles conseguiam fazer tudo isso para que o aluno chegasse na escola e a escola pudesse fazer a parte dela lá. Então, isso eu achei muito interessante, porque aqui em algum momento do trabalho eu disse, eles depositavam todas as fichas dele na escola. E aí, qual é o papel que a escola tem para uma pessoa dessa, né? Em algum momento, a mãe dele diz, para mim, a escola é tudo, a educação é tudo. Eu quero que o meu filho seja o que eu não fui capaz de ser. E é louco, porque essa mãe tem 33 anos na época, tinha 33 anos. E ela já se dava como fracassada, tipo, eu não consegui ser. Mas o meu filho vai ser. E lá ele vai conseguir ser. Então eles depositavam todas as fichas dele na escola. E aí nós, enquanto... Carol, você lembra o nível de escolaridade dos pais? Os pais, eles tinham só o Fundamental 1. Só o Fundamental 1, porque eles estudavam em algum momento, né, nessa mesma escola, à noite, na educação de jovens e adultos. Eles iam os dois juntos à noite, os pais, para tentar concluir o fundamental. E essa escola só tinha fundamental. Então, eles iam à noite tentar concluir o fundamental. Só que aí o avô também quis ir. E aí era o avô que ficava com as crianças enquanto eles iam. E aí eles não conseguiram mais ir. Então, o avô foi e eles acabaram não conseguindo ir. E a escola, para eles depositavam muito na escola. E eles... É uma escola em Angra dos Reis. E essa família, especificamente, é uma família que veio do Ceará, buscando condições de trabalho, muito novos, né? A mãe veio com 19 anos para trabalhar, porque lá não tinha trabalho onde ela morava. Então, tinham vindo pessoas para cá e diziam para eles que tinha emprego, que era só chegar e começar a trabalhar. Então, foi uma família que veio, eles não vieram como uma família. A mãe veio, né, solteira, o pai veio, também se conheceram em Angra, e aí aqui construíram essa família. Mas foram pessoas que vieram para cá em busca de uma melhor condição de vida. E não conseguiram terminar os estudos por causa da precariedade, né, de ter que trabalhar, de uma vida sofrida. Depois ela engravidou do menino, e aí começou a ficar difícil, porque a família deles não é daqui. A família deles é do Ceará. E aí quem fica com o menino? Quem fica com as crianças? Não tem. Eles não têm a rede de apoio. Então, isso eu achei muito interessante da pesquisa. Eu fui professora dessa escola há 10 anos. E não conseguia saber que a família dos meus alunos, que os meus alunos tinham essa realidade. Então, quando você começa a descobrir, quando você começa a entender a vida e o contexto daquele aluno, né, dos seus alunos, tudo muda. Olha só, eu não conseguia perceber que ele não é um caso isolado, né? São muitos alunos dessa mesma situação. E a família não tem uma rede de apoio. É diferente de um lugar que tem a avó, tem o avô, tem não sei o que, todo mundo para contar. Essa realidade aqui, são famílias que não têm uma rede de apoio. Então, quando eu vou fazer uma reunião, quando eu vou chamar as mães para conversar, quando o aluno está dando... Eu tenho que ter isso em mente. E olha só como é um trabalho rico. É um trabalho muito rico. Porque a partir daí você consegue entender a realidade do seu aluno, daquele pai, daquela mãe, até quando você vai conversar, até quando você vai propor alguma estratégia. É muito diferente quando você conhece a realidade. Então, cara, a família essa família, ela colocava a escola num pedestal. Para eles, a educação realmente era uma coisa muito importante. Até porque todos os membros iam, né? Estavam tentando se escolarizar, né? Todos Isso estavam... é tão importante hoje, né? Pensar isso, né, Carol, com essas propostas do governo federal de escola domiciliar, de escola de homeschooling, né? Que loucura que é, porque para essas pessoas que têm pouca escolaridade, a escola é o único meio mesmo de você poder acessar
a cultura escrita, por exemplo, né? Sim. E é muito importante. A escola, principalmente nesse local, nas comunidades assim mais carentes, é um ponto de referência. É ali que ele vai buscar. E aí, outro detalhe importante dessa pesquisa foi o seguinte: eu estava pesquisando a cultura escrita, a leitura como fonte de prazer, leitores autônomos, e eu percebi, com esse caso, que tá, em casa, eles não iam conseguir ter esse acesso agora, né? Eles não viviam num mundo em que a cultura escrita era uma realidade. Não era a realidade da vida deles. Quem seria o agente responsável por isso? Por começar essa mudança? Por trazer essa cultura, né? Na escola. E aí fui analisar a escola nesse aspecto. O que a escola estava oferecendo para esses alunos, para essa comunidade, para que eles se tornassem leitores autônomos? Quais eram os mecanismos? O que eu estou oferecendo de interessante, de instigante? Eu estou colocando a leitura e a escrita na vida do meu aluno de uma forma que ele queira usar, que ele tenha gosto por usar. Porque eu já descobri que o meu aluno não é aquele aluno, não é aquela criança que a mãe vai contar a historinha desde a barriga, né? Igual a gente vê por aí. Esse não é meu público. Eu pensei que era, mas esse não é o meu público. Então, quem é que vai ser o responsável por fazer isso? E a partir dessa pesquisa a gente consegue perceber. É a escola. E como que a escola está se organizando para fazer isso? Aí eu fui ver a biblioteca da escola, né? Vamos começar pelo básico. Ah, tem uma biblioteca na escola? Porque normalmente é dali que partem, né? Algumas coisas de leitura escrita. Aí a biblioteca da escola estava com dificuldade de receber os alunos, já era junho, não conseguiu abrir para visitação dos alunos. Os livros. Esse aluno estava no terceiro ano, só que ele entrou nessa escola na pré-escola. Inclusive, eu fui professora dele na pré-escola. E os mesmos livros que eu levava o aluno para ler na pré-escola eram os livros que estavam disponíveis lá no terceiro ano. Então era o mesmo livro, era o mesmo lugar, era precário, eu não conseguia atender. Então, como eu espero pegar uma criança de um ambiente que não é um ambiente alfabetizador, que ele não vem de um lar que tenha cultura escrita, como que eu vou pegar essa criança e transformar ela num leitor autônomo? Como eu vou dar subsídios? Como eu vou instigar? Como eu vou colocar isso fazendo parte do cotidiano dessa criança? Eu tenho que ter coisas atrativas, eu tenho que ter alguma coisa. Ou seja, das suas hipóteses, quer dizer, nem o fator extraescolar, que era a família, primeiro a aposta dela era que o fator fosse extraescolar, né? Isso em política pública a gente usa esses termos, né? Os fatores escolares e os fatores extraescolares para o fracasso ou para o sucesso. Então, a família não tinha nada, ao contrário, eram pessoas com pouca escolaridade, né? E a escola também não era uma escola com muitos recursos, né? Então, como explicar, e também se a escola fosse um fator, né, Carol, não seria só o caso dele, seriam outros casos também, não seria uma exceção, né? Então, o que tinha nessa trajetória desse menino que favorecia o sucesso escolar dele, né? Então, aí no final, nós fizemos toda essa pesquisa e levantamos muitos questionamentos que ajudaram, não só no caso desse aluno, mas pensar a educação, pensar aquela escola, pensar tudo isso. Só que, especificamente no caso desse aluno, a gente conseguiu perceber que a família, a mãe, principalmente, ela conseguiu, desde sempre, como ela era uma pessoa dedicada, ela era uma pessoa organizada, ela conseguiu criar nesse aluno, nessa criança, desde pequeno, hábitos de organização, hábitos de estudo. Então,
ela era extremamente organizada, ela extremamente valorizava a escola. E isso passou para os filhos. Ela conseguiu transformar o ambiente da casa dela num ambiente propício para isso. Então, tudo que a escola espera de um aluno é que ele seja disciplinado, que ele seja organizado. Ela conseguiu fazer isso na casa dela. Ela conseguiu preparar essa criança para jogar o jogo que a escola joga, né? Então, quando ele chegou na escola, ele já conseguia dominar todo esse jogo escolar, né? Algumas crianças chegam na escola e elas não conseguem se adaptar, elas não conseguem entender, até entender como uma escola funciona, até entender todos aqueles mecanismos de coerção, de regras, tudo aquilo a criança demora muito. E aí, nisso, ela vai perdendo algumas coisas ao longo do tempo. Até ela e algumas não conseguem, né? Parar, se organizar, criar esse hábito da organização, do estudo, não conseguem. Mas como essa mãe foi trabalhando isso e foi moldando isso dentro da casa dela com esse aluno, quando ele chegou na fase escolar, né, pré-escolar e escolar, ele já dominava esse jogo e para ele foi muito mais fácil. Então, ela criou esses hábitos nele. O apoio familiar, no caso desse aluno, foi muito importante. Foi muito importante porque o aluno conseguiu chegar na escola já pronto para jogar esse jogo, é que a gente fala, né? Esse jogo escolar com todas essas regras. A escola, ela ofereceu para o aluno o que ela podia oferecer, assim, de leitura, de escrita e tal, para o aluno, dos conteúdos escolares, o que era cobrado no currículo, aquilo tudo a escola deu. E o aluno conseguiu alcançar os objetivos da escola. Tanto que eu até comento aqui, numa avaliação integrada, que nenhum aluno tinha conseguido acertar todas as questões, ele foi um aluno que conseguiu acertar todas as questões. Então, tudo que a escola colocava para esse aluno, ele conseguia cumprir. Todas as propostas, tudo que a escola achava adequado, tudo que a escola achava necessário para o aluno, ele conseguia cumprir. Ele não fazia nada além em casa. Por exemplo, a mãe confiava na escola. Se ela ia na escola, ele estava tirando nota 10, nota boa, a professora não reclamava, a professora dizia que ele estava cumprindo, para ela era o suficiente. A palavra da escola, a validação da escola era o suficiente para aquela família que depositava tudo na escola. Então, a escola, nesse caso, ela tinha que saber, ela tinha que ter a consciência de que ela era tudo para aquele aluno, né? Então, se o garoto tirava 10 e para ele, para aquela família, tirou 10 ali, ok, eu não preciso fazer mais nada. A escola está dizendo que ele é 10, que ele alcançou o máximo, que ele alcançou o nível máximo que a escola estava propondo. Meu trabalho está feito, né? Então, duas coisas importantes. A escola saber o peso que ela tem e o quanto ela pode. Se um aluno está tirando 10 em tudo, observar também esse aluno especificamente. Se ele está alcançando tudo, por que não propor alguma coisa a mais para ele? Por que não ampliar mais alguma coisa para ele? Abrir algum, né, leque de possibilidades para ele? Porque quando a mãe chega na escola e a escola diz que ele está ótimo, está maravilhoso, ela descansa, o trabalho dela está feito, né? Ela conseguiu fazer em casa com que ele chegasse na escola pronto para receber tudo que a escola tinha para ele. E a escola entregou. A escola entregou. Mas aí nós, enquanto escola, também podemos pensar nisso. Tá? Só isso, a gente pode entregar mais alguma coisa para esses alunos? Quando meu aluno já atingiu tudo que eu propus para ele, por que não propor alguma coisa a mais? Por que não? Desafiar, né, Carol? Desafiar. Porque Eu ele acho chega. interessante essa coisa que você fala do jogar o jogo da escola, né? Quer dizer, de alguma forma, o que a Carol está falando tem a ver com essa coisa da cultura escolar, né?
A escola tem uma maneira de funcionar que tem a gente, de alguma forma, esse aluno ele sabia qual era a resposta certa, né? Ele sabia o que a escola queria dele e ele cumpria. Tanto que, assim, eu acho bacana essa ressalva que a Carol faz, o que é sucesso escolar. Nesse caso aí, é sucesso escolar para a escola, é um sucesso realmente escolar, né? Não significa que ele fosse especialmente inteligente ou que essas habilidades de jogar bem o jogo da escola significasse que ele pudesse jogar bem outros jogos fora da escola. A gente não sabe, né? Se ele vai conseguir um emprego depois no futuro ou não. Mas o jogo, porque a escola tem um jogo, né? Se a gente pensar isso, eu não sei, queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso que ela fala, né? Do jogo da escola. Também tem o jogo da universidade, o jogo da UF, o jogo da pedagogia, o jogo de cada professor, de cada disciplina, que mais ou menos a gente aprende. Ah, aquele ali tem que falar isso que pronto, que consigo, né? Se eu falar muito na aula, ela vai me aprovar. Aí isso com outro professor não funciona, né? Então, de alguma forma, ele aprendeu isso. Então, eu acho que é bacana entender essas características, né? Então, assim, esse outro tema que se fala dessa essa necessidade da gente, através de um estudo de caso, perceber qual é a potência que esse estudo de caso tem de generalização, né? Por que esse trabalho pode ser útil para a escola, né? Para a gente poder pensar de que maneira, por exemplo, no caso, seria a escola fortalecer, por exemplo, os vínculos com as famílias, né? Isso seria uma coisa positiva, né? Uma coisa assim, em termos de política pública, a partir desse TCC, a gente pode chegar a essa conclusão, né? Que se a escola promovesse, porque essa família, por alguma razão que a gente também não sabe qual ela valorizava muito a escola. Pode ser que as outras famílias não valorizassem, né? Mas essa família valorizava. E estava pertinho da escola, né? Essa integração entre a família e a escola era muito boa. O que será que a escola poderia fazer em termos de política para favorecer que outras famílias que estivessem mais afastadas pudessem se aproximar mais? Porque a gente viu, nesse caso, que isso foi uma coisa positiva, né? Nessa trajetória desse menino especificamente, pode ser que seja, pudesse ser em outros casos também, né, Carol? O que você pensa disso aí? Sim, é muito interessante porque, olha só, é, é interessante a escola conhecer a família. E olha só, em questões de políticas públicas. Pensa na história dessa família. E aí a gente chega num determinado momento que a família toda quer estudar e quer começar a realizar sonhos que foram deixados lá atrás por N questões. Então eu tenho a família inteira querendo estudar. E aí, se a gente começa a pensar em políticas públicas, para que isso aconteça, para que isso não fique só no desejo. A família desejou estudar, a família deu o passo de querer, mas depois vieram os percalços no meio do caminho. Por exemplo, os próprios meninos, né, os filhos deles que eram alunos, o menino que era o aluno de sucesso foi um empecilho para que a mãe e o pai estudassem, né? É incrível, né? Nesse momento da história do pai e da mãe, de novo, a gente pode colocar ele numa situação desconfortável, porque a mãe e o pai queriam estudar, buscar sonhos, mas não puderam, porque o avô teve que ir. Então, será que a gente podia criar algum mecanismo, né, de políticas públicas para acolher essa família, para que essas crianças pudessem estar em algum lugar, para que esses pais pudessem também ter É verdade? importante, isso é uma coisa que eu insisto tanto na UF, eu estou sempre pensando nisso, né? Que eu acho que a gente poderia melhorar muito o curso de pedagogia na UF de Angra, oferecendo creche para as mães, né? Porque tem muita mãe que é aluna do curso de pedagogia e muitas acabam abandonando o curso porque não tem com quem deixar os filhos exatamente, né? Então, se a gente organizasse isso, a gente podia favorecer muito, muito mesmo. E é comprovado, né? Nesse estudo, a gente comprovou. E aí, por exemplo, se esse aluno, se ele tem os pais estudando realmente, olha que potência que seria na vida dessa criança.
porque ele estava atingindo o nível de escolaridade dos pais. Até ali os pais podiam dar um suporte, mas e depois? Né? Ele ia ultrapassar os pais. E aí não teria. Qual seria o ganho para essa família se esses pais realmente conseguissem dar prosseguimento no estudo, que realmente virasse uma família de estudantes, né, com Pois gosto é. de estudo. E isso aí tem muitos trabalhos, tem uma história interessante na EJA, que foi até não sei em que situação exatamente, mas um evento público, Juscelino Kubitschek era presidente. E aí ele fez um pronunciamento, e eu li isso num texto, num livro sobre educação de jovens e adultos. Ele fez um pronunciamento dizendo que, na gestão dele, ele ia priorizar a educação infantil em detrimento da educação de adultos, que na época se chamava supletivo, né? E ele argumentava o seguinte, que não valia a pena investir nos adultos, porque os adultos já tinham perdido seu tempo, né? Já estavam atrasados. Então, que ele tinha que investir nas crianças para que as crianças não se tornassem adultos que necessitassem de educação de adultos, né? E o texto, não me lembro, eu tenho esse livro aqui em casa, e não me lembro o autor do texto. E aí o autor comenta o seguinte, pega dados, né, e prova justamente o contrário, né, como é importante para o desenvolvimento da educação infantil, para o sucesso da educação infantil, que ela seja pareada com a educação de jovens e adultos dos pais dessas crianças, né? Porque se os pais têm uma escolaridade inferior à dos filhos, como é que eles vão, isso que você está falando, né? Como é que eles podem auxiliar os filhos, né? Além disso, não é só a questão de auxiliar, que eu acho muito legal no teu trabalho isso, né, Carol? Porque o mais importante aí era o valor social que a família dava à escola, independente dela ter o que ensinar. Mas ela valorizava, ela dizia, olha, a escola é tudo para a gente, né? De colocar todas as fichas na escola. Isso aí tem um papel muito importante, essa crença na escola, né? E o quanto essa escola poderia entregar para essa família que tanto valoriza a escola, se eles realmente conseguissem usar, né, usufruir desse aparato do governo, que é a escola, né, que eles pudessem realmente realizar o sonho deles de estar ali dentro da escola, porque era um sonho para eles estar dentro da escola. E infelizmente eles não conseguiram naquele momento realizar por questões da vida, mas aí nós, enquanto educadores, pensadores e futuros administradores públicos, a gente tem que estar sempre pensando nisso. Se as famílias não têm essa bagagem, subsídio de cultura de leitura e escrita, a escola tem que oferecer. E aí, para isso, a escola tem que ter um ambiente propício, a escola tem que ter estrutura para isso, e tem que trazer oportunidade para esse aluno ter contato com a leitura e com a escrita de forma prazerosa. E a escola tem que conseguir, de alguma forma, introduzir isso na vida deles. Porque não vai ser pelo pai, não vai ser pela mãe, não vai ser pela família. Nesses casos, não vai ser. Nesses casos, a escola tem que fazer isso virar uma rotina para o aluno, que o aluno tem essa cultura, e aí o aluno que vai acabar introduzindo essa cultura escrita dentro dessa família. E aí vai se gerar uma nova história, né? Uma nova cultura na família, através desse aluno, a princípio. Então, é uma coisa interessante da gente pensar melhor nesses espaços que a gente dá para a leitura escrita dentro da escola e a forma que a gente aborda e trabalha com isso. Qual é a importância que a gente está dando para isso dentro da escola? Que para algumas famílias é o único ambiente em que o aluno vai realmente ter o contato com isso. Às vezes ali vai ser a única oportunidade, né? E se a escola não fizer esse trabalho, não desenvolver isso, essa criança, essa pessoa não vai desenvolver essa cultura de leitura escrita mais. Então, aqui em Angra dos Reis é um local diferenciado em relação a isso, é meio precário, né? Eu relato isso no trabalho. Aqui nós não temos. Na época do trabalho tinha aparecido uma livraria no shopping. Hoje em dia essa livraria não existe mais, né? Não durou muito. Então a gente não tem, aqui em Angra não tem essa cultura. Então a cidade não tem, o bairro não tem, a família não tem, a escola tem que ter.
né? Então, a escola tem que fazer esse papel. Porque se não for... Lembrando aí, puxando a sardinha para a coisa da antropologia, né? Você está falando, usando o termo cultura o tempo inteiro, né? Lembrando que estudar também é uma cultura, não é uma coisa natural, a gente não nasce sabendo estudar, né? E uma coisa que a gente entende no caso desse menino, que eu não me lembro mais qual era o nome que você tinha dado para ele. Eu tinha colocado B. B. A história desse menino é que a família, me perdi o que eu ia falar, ela ajudava ele a aprender essa cultura escolar, né? Mas ela própria não tinha a cultura de estudar. Sim. Que é uma coisa que você aprende. Então, se você aprende, se não é natural, se não é uma questão de um dom que ele nasceu assim, com esse dom e tal, a gente precisa buscar quais são as mediações. Era isso que a Carol estava buscando, né? E acabou encontrando na mãe, apesar dela ser pouco escolarizada, né? Uma mediadora importante de algumas disposições, né, que é aí o conceito do hábitos, né, que a Carol está usando, com familiaridade, mas aqui o pessoal não tem tanta familiaridade com esse termo ainda, que seriam essas disposições que são tão interiorizadas que parecem naturais, né? Tipo você sentar, acabar a aula, chegar em casa, fazer os deveres, corrigir os deveres, fazer a leitura, se preparar para estar na escola no horário certo. Tudo isso faz parte da cultura escolar, né? E isso aí a mãe conseguiu fazer mesmo com a falta de escolaridade que ela tinha. Isso. E foi isso. E o aluno não é um aluno superdotado, não é um aluno diferente, não é uma criança que tem possibilidades diferentes das outras, mas a família valoriza a escola, a família valorizou. E isso fez muita diferença e a gente percebe que isso faz muita diferença, né? Antigamente, o aluno tirava uma nota ruim, não ia bem na escola, o pai ia na escola perguntar, né? Fala, pô, o que que meu filho fez? O que que eu posso ajudar, né? Hoje em dia, o pai vai à escola querendo saber por que o professor deu nota ruim pro filho dele, né? Querendo confrontar esse professor. Então, alguns papéis hoje estão um pouco invertidos, né? A sociedade a sociedade brasileira é uma sociedade que não valoriza a escola, não valoriza a educação. E aí, quando a gente tem uma família que, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo sem uma cultura de leitura, de escrita, de estudo, é uma família que valoriza a escola, a gente realmente vê essa diferença. E aí, isso foi muito interessante de ter descoberto nesse trabalho. Vamos abrir para as perguntas? Vamos. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu fiquei com vontade também de mostrar alguns trechinhos, eu vou fazer isso. Aí vamos ver se as pessoas vão se animando aos pouquinhos. Porque é legal também para eles terem uma noção de como é que se monta, né? Como é que é a estrutura de um TCC. Semana passada a gente também leu o da Suelen. Então tá aqui, olha, criança com bom desempenho no primeiro segmento de uma escola pública. Tem umas citações que achei tão legal que você fez aqui também. Então, fica... Ai, peraí. Para estímulo, para as pessoas lerem, porque essa coisa também de ler TCC é tão importante, porque a gente também não tem essa cultura, né? Os TCCs são feitos e depois ficam lá abandonados. Hoje em dia, nem na biblioteca eles ficam no repositório. Então, tem aqui os agradecimentos, para vocês terem uma ideia como é que funciona. Essa citação muito bonita também, né?
A boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar. Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente com esse saber. Paulo Freire. Muito legal isso para a gente pensar, né? Eu acho também que vale a pena ressaltar como um bom trabalho o resumo, né? Assim, a gente tem essa prática de também estar começando a trabalhar com resenhas, né? Olha só esse resumo, como ele é claro, ele é pequenininho, como tem que ser um resumo. E vamos ver aqui, olha, como tudo que ela falou está aqui. O presente trabalho monográfico tem como objetivo investigar o contexto familiar de um aluno, oriundo das camadas populares com bom desempenho escolar, buscando compreender a participação, a atuação da família e as estratégias familiares para a construção desse sucesso. Este objeto de estudo é de relevância para o campo da educação, à medida que, procurando conhecer as possíveis causas do sucesso escolar de um aluno estatisticamente fadado ao fracasso, podemos tentar compreender os fenômenos presentes ou ausentes na construção de uma história, de uma trajetória escolar bem-sucedida. Então, aqui a gente tentando reconhecer, né, que eu estou fazendo esse trabalho com eles, quando a gente lê um trabalho científico, tentando reconhecer o objeto, ela diz qual era, e aqui seria a justificativa, né? O estudo é relevante, por que ele é relevante? Porque estudando esse caso, como ela disse muito bem na apresentação, a gente pode ampliar essas condições que favoreceram o sucesso desse menino para maior número de crianças, né? Por exemplo, construindo mais pontes com as outras famílias, talvez famílias que estejam mais afastadas, que não tenham tempo de ir para a escola, porque não tem com quem deixar a criança, né? Como é que a escola pode atrair essas famílias? A gente pareceu, por esse trabalho, que isso é uma coisa que favorece o sucesso escolar, né? A partir da análise do caso, teço reflexões que, apesar de toda a subjetividade e singularidade presentes em um estudo de caso, então, é um mergulho num único caso, né? Nessa situação aí, é um menino só, traz também pontos pertinentes à reflexão da prática pedagógica e educação em sentido mais amplo e abrangente, estudando o aluno desde o seu contexto familiar. Concluiu-se nessa pesquisa que a família mobiliza esforços e investimento na educação escolar do menino. Com um histórico de vida de muita pobreza e após uma imigração na juventude do Ceará para Angra dos Reis, os pais que tiveram seus estudos prejudicados tentam oferecer as condições necessárias para a educação e escolarização do filho, principalmente através da construção e manutenção do hábitos do trabalho e da disciplina, e assim ver nele as possibilidades que nunca tiveram. Ficou tão bem escrito isso, Carol, você está muito de parabéns. É muito objetivo, muito claro, né? E aí eu queria ir passando aqui para a gente tentar aqui a gente vê como é que o trabalho se organiza, né? Então, ela tem um primeiro capítulo sobre o estudo de caso como método de pesquisa, né? É um método etnográfico, mas dentro do método etnográfico, o estudo de caso, né? O campo empírico, a construção dos dados da pesquisa e a análise dos dados. Finalmente, ela fala da condição socioeconômica, do bairro, da família, o valor do estudo no seio familiar, o conceito de educação para a família, o tipo como o tio como referencial de expectativa, né? Então tem uma figura dentro da família que explica um pouco esse mistério, né? Do que aconteceu, o horizonte das expectativas e a mãe na formação do hábito. Gente, quem está fazendo aqui também tem estudantes que estão na disciplina de organização da educação brasileira. E a gente tem um dado no Brasil que é muito interessante internacionalmente, que olha só que coisa doida, o papel das mães, especialmente, no sucesso escolar dos filhos, né?
Então, a gente sabe que, por exemplo, se o pai for analfabeto e a mãe for mais escolarizada, o menino tem mais chance de ter sucesso escolar do que se for o contrário, né? Então, a mãe ela tem muito mais influência sobre as crianças, isso é um dado interessante. E aqui você traz essa citação, que eu também acho muito boa, né, do Charlot, que fala: se afinal é fácil mostrar porque não é tão surpreendente que as crianças de meios populares fracassam, ficamos sem explicação diante daqueles que obtêm sucesso, né? Porque a gente espera que as crianças de camadas populares fracassam, né? Então, é muito fácil explicar por que eles fracassam, porque tem milhões de motivos para eles fracassarem. Mas como é que a gente explica? Isso está à graça do trabalho, do desenho metodológico que a Carolina construiu, né? Como é que a gente pode explicar aquele menino que, apesar de todos os problemas, né, tem sucesso, né? Então, ela vai explicando o objetivo, aí essa coisa aqui que ela falou, né, da situação do Brasil, então traz esse contexto para explicar por que é importante. E eu queria que a gente vai explicando como é que ela foi construindo tudo isso que ela já contou para a gente, né? E era bom a gente buscar aqui um pouquinho. Nossa, aqui tem uma citação do Freud. Vamos ver isso aqui? Agora eu fiquei curiosa. Penso, aliás, como vocês, que o que deve, sobretudo, solicitar nossa atenção são os grandes problemas do mundo e da ciência. Mas, muitas vezes, de nada serve formular o simples projeto e dedicar-se à investigação desse ou daquele grande problema, pois nem sempre sabemos para onde devemos orientar os passos. É sempre mais racional, em um trabalho científico, mergulhar naquilo que temos diante de nós, nos objetos que se oferecem por si mesmos à nossa pesquisa. Se o fizermos com seriedade, sem ideias pré-concebidas, sem expectativas exageradas, e se tivermos sorte, pode acontecer que, graças aos elos que ligam tudo a tudo, isso é muito legal, né? O pequeno ao grande, o trabalho que começamos sem nenhuma pretensão, abra um caminho ao estudo de grandes problemas, tá? Então, eu estou mostrando isso aqui, trazendo alguns aspectos do seu trabalho em si, além da sua apresentação, que foi muito boa, para a gente ver, por exemplo, assim, que eu estou trabalhando, Carol, na avaliação, eles têm que responder perguntas sobre os textos que a gente lê, mas têm que fazer citações, no caso, eles vão ter que fazer citações do seu trabalho, né? Vão ter que recolher 3 trechos do seu trabalho, e é importante vocês verem que, no caso aqui, as citações da Carol, elas não são citações aleatórias, né? Não são gratuitas. Elas têm uma razão. Ela selecionou esse trecho porque ela está falando desse caso específico, e, como ela disse, foi um trabalho muito despretensioso, né? Inclusive que começou com umas hipóteses que não se confirmaram, né? E a gente pensa, poxa, mas então deu errado o trabalho? Não, deu certo, porque fazer ciência é pensar, né? É pensar, poxa, eu pensava isso, por que não foi isso então? Como é que a gente explica então? Eu me lembro até hoje, Carol, o dia que você foi na casa do menino, do B, e voltou para fazer a reunião de orientação com uma cara assim. Eu falei, o que foi, Carol? Olha, mas não é nada, eu não estou entendendo, porque eu achava que tinha um monte de livro, que ele tinha um cantinho para estudar especial, que ele tinha estantes na casa, que os pais liam para ele sempre. E não tem nada disso. Eu não sei por que esse menino tem sucesso, não sei o que é. E aí a gente foi conversando, e uma coisa que eu me lembro muito é que você falava de como a família era aciada, né? De como a mãe era limpa e tudo era muito organizado, era uma casa muito simples, muito pobre, né? Era no morro mesmo, não era? Era. O acesso era difícil, até tinha que subir e tal, tinha lama, aquela coisa toda.
E ela disse, não, mas aí tem sempre um pano de chão limpinho, o cafezinho, tudo muito organizado, a cozinha, tudo muito limpinho, né? E, e sempre ela trazia isso, mas como uma coisa um pouco paralela à pesquisa. E aí foi muito interessante como, aos pouquinhos, a gente foi percebendo que justamente essa disciplina é a coisa central do que a Carol está chamando de jogo escolar, né? A escola funciona graças à disciplina. Quem é que se dá bem na escola? Nem sempre, como a Carol falou, é o menino mais brilhante, a pessoa mais inteligente, que tem o QI maior, ou que seja mais brilhante. Muito provavelmente esse menino não seja um menino brilhante, né? Mas ele é um menino disciplinado. É isso? Sim. Então, isso aqui é muito, muito, muito bacana. Aí vai a construção do objeto de pesquisa. Eu queria ver se tem aqui alguma, com certeza vai ter alguma citação para a gente entender melhor a coisa do lúdico, né? A escolha da escola, porque da escola, qual o caso do menino. Aqui ela vai trabalhar com um autor, que é o Larry, né, teoricamente, que é um autor que estudou com Bourdieu, que é um sociólogo, e que construiu esse conceito que ela está citando de hábitos, né, que seriam essas disposições. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, exatamente agora, que é estar aqui reunidos para assistir uma apresentação, essa prática que a gente está desenvolvendo agora, ela exige da gente umas disposições. A gente tem que estar disposto a ficar quieto escutando, a saber o momento de perguntar, a ter atenção, a de repente tomar uma nota, né? Exige da gente certas disposições. Como é que a gente aprende isso? É um mistério, né? A gente aprende basicamente por imitação, com exemplos que estejam ao nosso redor, ou seja, com exemplos, né? Exemplos de alguém que a gente valoriza com mediação. Então, quais são as mediações? Vamos ver aqui o que o Larry fala. Olha, os professores, consciente ou inconscientemente, adaptam-se de forma homeostática ao clima e ao nível geral do microcosmo particular que uma classe constitui a cada ano. Não são tão severos ao darem notas a uma classe composta em uma maioria de alunos com pequenas ou grandes dificuldades escolares e a uma classe composta por alunos melhores. A avaliação dos professores é relativa à configuração do grupo classe, e cada nota só tem sentido se relacionada com o conjunto das outras notas da mesma classe. Tá? Isso aqui não era bem o que a gente estava procurando. Deixa eu ver se eu... Vê se você acha em alguma página aí, me fala que a gente traz para cá. O aluno B... Tá. Vamos ver se essa daqui ajuda a gente a pensar isso. Construção dos dados. Portanto, estamos inclinados a pensar que a qualidade principal do sociólogo não pode ser a de intérprete final, mas sim uma qualidade de artesão, preocupado com os detalhes e com o ciclo completo de sua produção, introduzindo sua ciência nos momentos menos brilhantes, mas mais determinantes da pesquisa: constituição da população a ser entrevistada, construção da ficha de entrevista, qualidade da relação de entrevista, trabalho de transcrição da entrevista, notas etnográficas sobre o contexto. Em vez de refletir assim que acabar a pesquisa, o sociólogo deve fazê-lo a cada instante, e particularmente naqueles momentos banais, aparentemente anódinos, em que tudo leva a crer que não há nada a se pensar. Então, esse momento também, isso também, né, dessa disciplina, né, do pesquisador, também é uma coisa importante. Estou procurando aqui, deixa eu ver se eu acho. Vamos ver se eu expliquei o projeto para eles, perguntando se gostavam de participar. A família me pareceu muito feliz. Imagina, essa situação também é muito legal da gente ler, né? Assim, como é que a Carol convenceu a família a participar da pesquisa? E aí a gente já viu a história
que realmente seria muito complicado chegar para uma família e falar assim, olha, eu quero que você participe de uma pesquisa que a gente está comparando crianças que têm fracasso com crianças que têm sucesso, e o seu filho foi escolhido porque ele tem fracasso. Você quer participar da pesquisa? Ia ser meio difícil, né? Então, claro que essa família ficou feliz porque era um caso de sucesso, eles ficaram orgulhosos. A família me pareceu muito feliz, principalmente o bisavô do menino, que estava lá dentro no momento em que eu fazia a explicação. Mas veio até a varanda, já sabendo de tudo. Provavelmente o avô, que estava conosco na varanda, entrou e contou para a senhora. O bisavô me beijou e abraçou com um ar de extrema felicidade e orgulho do bisneto. Em um determinado momento, o avô disse: meu neto vai aparecer na Globo. E riu. A mãe, preocupada, perguntou: não vai não, né? Eu respondi que não. O avô disse que sabia, que estava brincando. Mas quem sabe algum dia ele aparecesse mesmo. Perguntei para a mãe quando eu poderia retornar para realizar as entrevistas. Ela disse que podia ser qualquer dia que eu quisesse, que eu poderia simplesmente aparecer. Mas é sempre bom ter um dia e horário marcados, tá. Aí ela fala, as entrevistas não podem ser marcadas, tá. Aqui, peraí, deixa eu ver. Respondi que seria sobre a criança, a família, se existe ou existiu algum adulto que foi mediador no processo de alfabetização, se ele via algum adulto lendo. O avô disse, ele me via ler jornal, risos. Eu sou analfabeto, por isso que falei isso, risos. Eu achei que ele estava brincando, mas não estava. Marquei a entrevista, peguei telefones atualizados e depois de um dia fui fazer as entrevistas. Né? Então, o avô bem brincalhão aqui, né? Deixa eu ver aqui. A gente podia falar dessa coisa do tio também. Condição socioeconômica. A família que viviam na roça, no Ceará. O valor do estudo no seio familiar. Depoimento da mãe, olha, isso é legal também da gente ir trazendo. Espero que ele seja uma pessoa que estude e seja a pessoa que eu não fui, que eu não tive a oportunidade de ser, né, que a Carol já tinha comentado na apresentação dela. Se forme e seja uma pessoa que consiga alguma coisa na vida, porque é tão triste a pessoa não estudar, não fazer uma faculdade, não fazer nada, não ter uma profissão, fica muito difícil. Depois desse desabafo tão sincero, prossegui com as perguntas, mas de uma forma diferente, enxergando melhor aquela mulher por trás daquela couraça de mãe. Olha que interessante a reflexão que ela faz, né, sobre a própria entrevista que ela estava fazendo, né? Como mudou a relação dela. Qual profissão você gostaria que ele seguisse? A mãe responde, eu tinha vontade que ele estudasse para direito, se formasse um dia. Eu pensava para mim ser arquiteta. Aí a Carol fala, ainda dá tempo. A mãe, ai, risos. Se eu tivesse a minha mãe perto, seria mais fácil deixar eles para mim estudar. Eu saía sem preocupação, mas aqui fica muito difícil. Eu tenho minha sogra, só que ela trabalha o dia todo. Aí chega em casa e tem as coisas dela para fazer. Então, não tem como eu chegar lá e pedir a ela, cansada, para ficar com meus filhos. A mãe da gente é diferente, fica mesmo. A gente não tem vergonha de chegar e pedir. Então, isso aqui também é muito importante. A gente leu na semana retrasada, eu acho, um artigo, uma etnografia, Carol, sobre creche domiciliar, né? E a importância da creche também como política pública para as mães, né? Porque as mães têm que fazer tudo e não tem como deixar os filhos, não podem também, muito menos estudar, né? A importância da educação. Aí ela pergunta, olha só essa entrevista, que é muito interessante, como essa entrevista funcionou como uma conversa realmente. Imagina, que virou 18 páginas transcritas. Quanto tempo você ficou conversando, Carol? Umas 2 horas?
Ai, não lembro, André, o tempo, mas foi bastante tempo. Bastante tempo, né? Então, fica assim uma conversa que não é um questionário, não é muito menos um interrogatório, né? E é flexível, como ela falou, é um roteiro aberto, né? Tinha uns eixos assim que ela queria perguntar, e conforme as respostas foram sendo dadas, ela foi mudando também. E aí ela sai, de repente, com essa sacada assim, que não estava no script, não estava em nada, não estava no roteiro isso. Se o gênio da lâmpada aparecesse aqui e lhe concedesse um único desejo, qual seria? Da onde é que você tirou isso, hein, Carol? Da genialidade, na hora, assim, no encontro. Aí, Não, aí a mãe respondeu: eu queria estudar e me formar. Seu desejo está fácil, pensei que ia ser algo mais difícil. Não, eu tenho vontade de estudar. Não quero muita coisa, não. E é muita coisa também, porque depois que você se forma para conseguir o que você quer, tudo fica mais fácil, eu acho, né? Então, aqui a gente vê bem o valor que o estudo tem para essa família. E aqui tem um trechinho muito legal também, que ela entrevistou a mãe e o menino, né? E o menino foi entrevistado com a mãe do lado. Não é isso, Carol? isso. Meio vigiando, meio olhando. Então, assim, isso também faz parte, quando a gente apresenta os dados, faz parte dessa honestidade, né? A gente tem que mostrar, olha, eu consegui os dados nessas condições. Talvez uma outra pessoa, se pudesse entrevistar o menino sem a presença da mãe junto, ele poderia ter se comportado de uma outra forma, né? Mas a condição dela foi essa, e aí a gente tira as conclusões a partir conhecendo as condições de produção dessa entrevista. Ela pergunta: você gosta de estudar ou só estuda porque é obrigado? O menino fala: é obrigado. A mãe: é obrigado? Aí ele responde: não, eu gosto sim de estudar. Quer dizer, super espontâneo, né? A mãe: ou gosta ou não gosta? Aí ele: eu gosto. É muito bom isso. Essa pergunta é muito boa, essa conversa é muito boa com o menino. Ele tinha quantos anos? Tinha 7? Não, tinha 8. Tinha 8. Estava no terceiro, né? Aí a Carol pergunta: se eu dissesse que você não precisa estudar e nem ir para a escola nunca mais se você não quiser? Ah, eu ia escolher a alternativa de ir para a escola, porque se não estudar, não ganha nada na vida. Como assim não ganha nada na vida? Não estuda. Não ganha o quê? Não ganha mais coisa, não ganha emprego. A mãe ri. Não ganha emprego. Você só estuda para ganhar alguma coisa na vida, né? A Carol perguntou. Aí ele respondeu: é. E por que você não gosta de estudar só por estudar? Não, eu gosto de estudar. Pode falar, é sério, eu gosto de estudar. A mãe ri, né? Então, a gente pode pensar assim, a gente poderia pensar, essa entrevista não serviu para nada, né? Porque essa entrevista foi toda guiada pela mãe, mas o fato da mãe estar guiando a entrevista e o menino atender aquilo que a mãe queria, tem nessa situação aqui de interação uma triangulação, tem um triângulo aí, né? Tem a entrevistadora, que até dá margem para ele falar mal da escola, instiga ele até, né? Você gosta mesmo, você é criança, você não gosta de estudar, porque isso é chato, não é isso? Mas a mãe corta, né? E ele se submete a essa expectativa da mãe. Ele atende à expectativa da mãe. Ele cumpre a expectativa da mãe, né? Ele atende, porque ele podia ser um menino rebelde, né? Ele podia dizer tudo ao contrário que a mãe dissesse, por exemplo, podia implicar, né? Mas ele fica feliz, tem um jogo também entre ele e a mãe que é interessante. Então, tá bom. E aí você está construindo um projeto, Carol, para o mestrado? É. Eu meio que dei uma finalizada nele já. Aí eu vou começar a E o que tentar. você está querendo estudar agora? Então, esse ano, agora eu tô trabalhando no Colégio Naval, né? E é um colégio que tem 71 anos. E a partir do ano que vem,
vai ser o primeiro ano que vai aceitar o ingresso de meninas para estudar no colégio, que é um colégio de ensino médio, né, com o início da formação militar, já preparando os alunos para a escola naval, que é o ensino superior da Marinha, e vai aceitar mulheres pela primeira vez nas cadeiras escolares, né? E aí eu estou muito empolgada, eu estou participando de todo esse processo de, de estudo, de preparação do campo para essas meninas estudarem. E aí eu estou escrevendo um projeto sobre isso, porque é uma coisa, como, da mesma forma que essa questão desse menino estava latente naquele momento da minha vida, hoje essa questão está muito latente aqui Nossa, comigo. super interessante, né? Vai ser uma revolução depois de 70 anos. Você lembra que isso aí era uma bandeira dos pioneiros no manifesto de 1932, a coeducação, né? E aí agora, né, em 2023, a gente vai ter essa conquista. E eu me sinto muito privilegiada de estar participando disso, né? Eu estou Claro. muito feliz, estou muito ansiosa e eu quero muito falar sobre isso, estudar sobre isso, divulgar, é muito legal. Que bom, que lindo. Que bom te ver, Carol. Muito bom saber que você continua estudando, trabalhando, participando de coisas, atuando como profissional, né? Uma pessoa que passou pela UF, pela formação, passou por mim em algum momento também, né? Também sou responsável um pouquinho, e dá uma alegria muito grande mesmo, Carol. Foi uma alegria te rever, viu? E te agradeço de novo muito por ter participado, que a gente sabe que os horários são difíceis, né? Você trabalha, e essa disponibilidade de apresentar para a gente tudo e rever teu trabalho. Mas se você tiver, conseguir reencontrar o menino, vai me contando, que eu também fiquei curiosa. Sim, pode deixar. Eu quero também agradecer a disponibilidade de todo mundo ficar aí me ouvindo, né, algumas horas, dizer que foi uma satisfação imensa participar e que a Andrea contribuiu muito para a minha formação enquanto pedagoga, enquanto pessoa, ajudou muito na escrita desse trabalho, em todas as reflexões, né, em tudo que nós tentamos buscar de metodologia, de saída para as situações do trabalho. E estou muito feliz de participar dessa aula. Agradeço Que muito. bom, que bom, que bom. Então tá, gente. Então, muito obrigada a todos e vamos terminando por aqui então. A gente está em contato.